Sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais uma vez. Me chamo Aritano Rios, estou advogado e no episódio de hoje nós falaremos sobre o poder legislativo. O poder legislativo que todos nós conhecemos da nossa vida prática, do nosso município, estado ou relacionado à nossa nação. No nosso município trata-se da Câmara dos vereadores que são responsáveis por fiscalizar as ações dos prefeitos do nosso estado, que são os deputados estaduais, que possuem as mesmas atribuições, e da nossa nação, que são os deputados federais. Hoje nós vamos nos ater aos deputados federais e relacionado também ao Legislativo, o Senado. O Congresso Nacional, relacionado ao Poder Legislativo, são aqueles representantes escolhidos pelo povo através do voto, que de período em período ocorrem as eleições. Nesse sentido, os poderes relacionados a essa questão de legislativo têm as atribuições de fiscalização, de configuração de CPI e possuem também as imunidades parlamentares. Esses três assuntos são os assuntos que mais caem nos exames de ordem, principalmente nos exames anteriores. No último exame, o 38, foi um assunto que caiu também. Então é importante se ater a esse conteúdo. Nesse aspecto, qual é a questão da fiscalização do Poder Legislativo? O Poder Legislativo ele tem a fiscalização financeira, contábil, orçamentária, relacionado aos itens da União. É importante você iniciar do artigo 48 a 58, se eu não me engano, da Constituição. O assunto de Poder Legislativo ele cai frequentemente no rol de perguntas de direito constitucional. É importante frisar que as atribuições do Poder Legislativo não se resumem apenas a essa fiscalização, mas também a configuração de CPI. O que é uma CPI? CPI é uma atribuição que não é a originária do Poder Legislativo, porque o Legislativo ele tem o direcionamento pela Constituição para legislar, para criar leis. Todavia, ele tem uma finalidade que é atípica, de julgar os seus pares. Então, o Poder Legislativo, na pessoa do deputado federal, pode ser feita uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para que um destes deputados julgue os seus pares em atos que ofendam a lei, em atos que ofendam a Constituição, em atos ilegais. Outro assunto também que é frequente no exame de ordem trata-se a respeito da imunidade parlamentar. Todo parlamentar ele tem imunidade quanto à sua opinião, ele tem imunidade quanto ao trato relacionado ao seu serviço, relacionado ao seu trabalho. Se dois deputados discutirem dentro do Congresso a respeito de um tema que possa levar a uma acalorada, ou você possa até me entender de outra forma, mas há uma discussão muito acirrada que se eleve os ânimos dentro do Congresso Nacional. Eles terão, mesmo dentro desta discussão acalorada, terão a imunidade parlamentar assegurada pela lei e pela Constituição. Sendo assim, é importante entender que, caso caia uma questão na sua prova do exame de ordem que trate desses três temas, significa que você tendo o conhecimento de cada um desses assuntos, como eu falei, artigo 48 a 58 da Constituição, leia todos esses assuntos, porque através da sua leitura você irá memorizar, memorizando você irá compreender os assuntos.
compreendendo cada assunto individualmente, numa questão em que ocorra os três conteúdos, você pode realizar uma associação e identificar qual é a resposta final que aquela pergunta requer. Vamos supor que uma questão do exame de ordem fale sobre um deputado, ele foi eleito e através dessa sua eleição, ele levou um projeto para o Congresso Nacional. Nesse Congresso, o seu opositor, o deputado, vamos colocar aqui o deputado João, ele não aceitou alguns termos do seu projeto, levando a discussões acaloradas e acirradas, em que o seu opositor declarou algumas palavras contra o autor do projeto. Nesse sentido, você irá identificar no final da pergunta, dentre as 4 opções, o que foi que se aplicou àquele caso concreto. Se o deputado ele se excedeu, se ele ultrapassou os limites da sua imunidade, caluniando, injuriando ou ameaçando, a depender do teor da discussão, ele comete ato ilícito, porque quem comete ato lícito ultrapassando a licitude da sua ação, da sua atitude, comete ato ilícito. Então, mesmo que a pessoa cometa um ato lícito que ultrapasse o limite, é um ato lícito, mas ultrapassou o limite demais, se torna ilícito. Então, mesmo que o seu representante ele tenha a imunidade parlamentar, e se ele se exceder, ele pode cometer ato ilícito também. Então, é necessário você ter um conteúdo interdisciplinar. Nessa questão de ato ilícito, se encontra no Código Civil as definições. Então, as questões do exame de ordem, elas têm ocorrido com a grande frequência a interdisciplinariedade. Então, uma mesma questão pode ocorrer que esse mesmo deputado que teve essa discussão com o seu opositor, que ele estava sendo investigado numa CPI. Entende? Então, é importante você interpretar o conteúdo, a história, e no final da interpretação da história, você trazer a solução que aquela questão ela lhe propõe ou lhe pede. E muitas vezes no final da questão vem sempre uma deixa, vem sempre uma sinalização, porque todas as questões elas deixam a sinalização do que elas querem, embora a finalidade da prova da OAB é que a pessoa erre. Sim, a finalidade da prova da OAB não é que você passe facilmente. Infelizmente, eu tenho que ser claro com você. A finalidade da prova da OAB é que a pessoa erre, porque ela é feita com várias pegadinhas, ela é feita com vários itens que propõem que a pessoa fale. Então, muitas vezes uma aparente verdade não é a verdade. Então, nesse caso que diz que, vamos supor nessa mesma questão, que seu deputado foi eleito, o deputado A foi eleito e levou um projeto para a Câmara. Só que no meio desse período, esse deputado ele passou a ser um dos investigados numa CPI X. E nesse momento que o deputado ele foi levar a sua opinião sobre o seu projeto, o deputado João, opositor, ele se levantou contra o objetivo do seu projeto, gerando uma discussão na qual o deputado
que já se encontrava investigado numa CPI, excedeu as suas prerrogativas ou criou uma situação. Essa situação que o deputado criou configura crime? Então, aí vai ter vai ter 4 propostas de respostas. Sim, ele cometeu crime, porque no artigo tal, tal, tal. Ou não, ele não cometeu crime, porque no artigo tal, tal, tal. Ou sim, ele cometeu crime, porém ele possui a cobertura da imunidade parlamentar. Ou não, ele possui imunidade parlamentar e não cometeu crime. Então, dentre essas 4 perguntas, você irá escolher qual delas se encaixa melhor no seu propósito, no seu propósito, digo a respeito da pergunta, certo? Fico por aqui e eu agradeço por você ter ficado até esse presente momento. Estaremos sempre relacionando os assuntos interdisciplinares concernentes ao exame de ordem para que você tenha um entendimento melhor da prova, tá bom? Muito obrigado, tenha um bom dia.